Salve, salve galerinha! Bem-vindos para mais uma aula de História. E lembrando que no vídeo passado eu falei um pouquinho sobre a atividade econômica dos Estados modernos europeus e que nesse contexto a expansão marítima que aconteceu por volta do século XV, ela foi muito importante para esses estados porque possibilitou que eles ampliassem a sua dominação mercantil. E isso, obviamente, refletiu-se na ocupação, dominação e exploração das novas terras na América. E nesse contexto da expansão ultramarina europeia, nós teremos o surgimento das metrópoles e das colônias. Mas vamos entender um pouquinho melhor esses dois conceitos. Vamos começar com as metrópoles. As metrópoles eram os estados europeus, que ficavam ou se colocavam como responsáveis por administrar essas novas terras e dominar culturalmente, economicamente e militarmente esses novos territórios. Então, eles se auto-intitulavam donos dessas terras, ignorando e dizimando completamente os indígenas que aqui viviam. No contraponto, nós temos as colônias, que eram essas terras recém-descobertas e que começavam a ser exploradas. Então, eles vão criar uma dinâmica chamada Pacto Colonial. A colônia, basicamente, existia para enriquecer suas metrópoles, porque existia uma coisa chamada exclusivismo comercial. Nós apenas poderemos vender nossos produtos para as nossas metrópoles e apenas comprar os produtos que viessem dela. Então, vamos pegar aqui alguns exemplos para vocês entenderem. O Brasil produzia cana-de-açúcar, que era um produto extremamente valioso no mercado europeu. Esse produto era plantado, transformado aqui no Brasil e levado para Portugal. De lá, revendido por toda a Europa com muito lucro para os portugueses. No caso dos Estados Unidos, eles produziam algodão. Esse algodão ia para a Inglaterra e era transformado em tecidos, que também eram revendidos por todo o mundo. No caso espanhol, vai ser um pouquinho diferente, porque eles vão achar ouro e prata nas minas das Américas, da sua parte das Américas. Então eles vão se concentrar no metalismo, que era o quê? O envio desses metais para a Espanha e o seu acúmulo pelo Estado moderno. Então a função da colônia era sempre enriquecer a sua metrópole. Outro ponto que garante esse enriquecimento foi o que eu já falei, o exclusivismo. O que quer dizer isso? Todos os produtos manufaturados tinham que vir da Europa para suas colônias. E apenas esses países podiam vender. Então, o que acontecia? As colônias vendiam seus produtos, suas matérias-primas baratas para as suas metrópoles. Em compensação, os produtos manufaturados vinham muito caros. E aí, o que a metrópole garantia? Sempre a balança comercial favorável. Eles vendiam produtos mais caros e compravam produtos mais baratos. Então, eles sempre tinham lucro nessas importações e exportações. E a gente sempre tem que ter em mente que essa ocupação, esse domínio das novas terras, vai acelerar o desenvolvimento comercial europeu, devido à transferência de riquezas para a Europa, como ouro e prata, além do estímulo do comércio e do enriquecimento de um grupo de burgueses. Lembra que nessa época existia um monopólio das companhias. Então, isso vai transformar a economia europeia, basicamente, através da exploração das Américas. E, obviamente, não podemos nos esquecer que Cristóvão Colombo chegou às Américas em 1492. E, segundo alguns pesquisadores, o número de habitantes que aqui existiam varia entre 50 a 100 milhões. E alguns poucos europeus, em apenas 2 séculos, vão reduzir esses milhões de indígenas a 1/10 do que existia. Ou seja, através da dominação, da força, de uma série de outros fatores, esses europeus não apenas vão conquistar e dominar essas terras, como serão responsáveis por um genocídio. E como esses europeus, que eram tão poucos, conseguem dominar milhões? Existem alguns fatores. Vamos pegar o exemplo espanhol, que foi mais gritante. Por exemplo, eles tinham acesso
a uma estrutura bélica, a armas e a armaduras que tornavam eles superiores aos indígenas nos combates. Então, o uso da arma de fogo, que era muito mais letal do que arco e flecha, e o uso daquelas armaduras possibilitava que eles tivessem uma vantagem militar sobre os indígenas, o que vai ser um fator que vai facilitar essa dominação militar sobre esses novos povos. E um fator muito interessante a ser mencionado é que não haviam cavalos nas Américas até a chegada dos portugueses e espanhóis. Então, muitos indígenas, ao ver aquele homem branco montado no cavalo, achavam que eles eram deuses. E, obviamente, que nos conflitos, a velocidade e a força desses cavalos também ajudou na dominação. Um outro fator que também é muito próximo do que a gente está vivendo hoje é o fator biológico. Esses europeus vão trazer para as Américas doenças as quais os indígenas não tinham um sistema imunológico preparado para se defender. Então, por exemplo, gripe, varíola e outras doenças que eram transmitidas para as tribos eram rapidamente espalhadas e isso levava à morte de milhares de indígenas. Por quê? Eles ficavam debilitados porque aquele vírus, por exemplo, da gripe, que era para os portugueses, para os espanhóis, muito sutil, muito leve, com sintomas leves, para eles os sintomas eram gigantescos. Então, às vezes, tribos indígenas ficavam impossibilitadas de caçar, de plantar e acabava levando à morte. Então, esse trazer doenças também funcionava como uma arma biológica. E a gente também não pode imaginar que todos os grupos indígenas, eles eram amigos. Havia muita rivalidade aqui no Brasil, por todas as Américas. Então, outra estratégia muito inteligente utilizada pelos europeus era a aliança com algumas tribos que eram rivais de outras. Então, com o auxílio das armas, dos cavalos e desses indígenas, eles conseguiam mais facilmente derrotar outras tribos e dominar o território. Então, essas são algumas ferramentas, algumas estratégias utilizadas pelos europeus que garantiu a sua dominação militar sobre esses novos territórios. Então, esses estados modernos europeus, ao dominarem essas novas terras, eles foram impondo a sua língua, sua religião, sua cultura, sua forma de economia, sempre visando o enriquecimento das metrópoles através da exploração dessas colônias. Nem que para isso fosse preciso exterminar as pessoas que aqui viviam. Então, galerinha, esse vídeo vai ficando por aqui. Nas próximas aulas eu vou falar um pouquinho sobre a colonização espanhola, a colonização portuguesa, inglesa e francesa pelas Américas. Espero que vocês estejam curtindo. Se inscrevam no canal, compartilhem e até a próxima aula.